Tudo bem, pessoal? A gente está gravando essa reunião e eu queria compartilhar com vocês a seguinte informação. Esse slide foi montado baseado em três pessoas que convivem com autismo. Uma é a Janete Francin, que vocês podem procurar ela no Facebook. Ela é uma pessoa que lidera na Doterra hoje em dia, mas ela começou a Doterra por causa dos filhos, né? Uma outra pessoa que também é uma líder na Doterra, também tem filhos autistas e também ajuda pessoas que têm autismo em casa. E uma outra é a Mirella, que é a psicóloga, nossa amiga, que é par minha de equipe, né? Então a gente trabalha muito em conjunto e ela tem inclusive um protocolo que ela compartilha, tá? Eu não tenho autismo na família, então eu não posso dizer que eu vivenciei e eu tive resultados. Eu assisto algumas pessoas, eu tenho pessoas no grupo, mas essas três aqui me autorizaram, né? E é pública a informação, tá bom? É bastante material, então eu vou tentar focar. Se vocês tiverem perguntas, escrevam no chat, e se a gente não tiver tempo de endereçá-las durante a reunião, a gente faz no grupo. Combinado? Mas deve ser em torno de 40 a 35 minutos de reunião. Então, a primeira coisa que eu queria introduzir vocês é a Janete. A Janete, ela mora na Califórnia. Ela tem 2 filhos. Um filho que hoje deve ter 16 anos e a menina 15. São mais ou menos 13 meses de diferença. O rapaz, ele foi diagnosticado com autismo quando ele tinha em torno de 2 anos de idade. Ela fala que ele não nasceu com autismo, mas ele desenvolveu o autismo. E a filha dela, enquanto ele estava iniciando o tratamento, ela começou a perceber os mesmos sinais que o filho tinha na filha, né? Então ele tinha inúmeras convulsões no dia, às vezes visíveis, às vezes não, e entre outras características que foram apontadas pelos profissionais da saúde. E a filha dela começou a não fazer contato com os olhos, parou de trazer as coisas para mostrar para a mãe, parou de apontar para objetos, não respondia aos estímulos auditivos e começou com algumas convulsões leves. Então ela percebeu que ela também tinha autismo e foi diagnosticado. Esse filho dela, ele está em tratamento, né, e vocês podem assistir, inclusive, ela vive para os filhos e para a saúde dela também, que é bem debilitada, e o filho dela tem sinais de autismo, sim, ainda, mas ele é um pouco verbal, ele tem a questão verbal, ele tem a questão motora muito bem desenvolvida, ele toca piano, então ele é bem desenvolvido, né? E a filha dela, ela fala que ela foi totalmente recuperada, é o termo que ela usa, recuperada e adaptada, né, a esse convívio social e as expectativas, digamos assim. Tá bom? Vale a pena até seguir ela, ver o que ela faz com os filhos e tudo mais. Algumas causas, né, ela ressalta, inclusive isso aqui foi uma entrevista que ela deu para Simply Jen, que eu vou colocar embaixo a informação. Mas ela fala assim, que não importa qual o diagnóstico que nós tenhamos, pode ser autismo, pode ser depressão, pode ser um câncer, qualquer diagnóstico que nós tenhamos, eles são iniciados ou estimulados, digamos assim, pelos mesmos pontos, né? E aí ela fala a saúde da nossa flora intestinal, a exposição à toxicidade, a nossa saúde emocional e aos nutrientes que nós ingerimos,
né? Então, se a gente conseguir controlar esses 4 fatores, a gente diminui, né, as probabilidades e elimina algumas variáveis no decorrer da nossa vida, né? Então, já que a gente está falando aqui de autismo, eu estou tentando ser bem breve naquilo e bem direto ao ponto, tá? Eu acho que não cabe a mim definir o que é o autismo, acho que a gente não está aqui para isso, as estatísticas, né? Mas eu acho que todo mundo está aqui interessado no miolo do pão, vamos direto ao assunto, né? Então, ela no início da entrevista, ela fala todos os tratamentos que ela fez antes de conhecer os olhos. E ela compartilha com as pessoas na entrevista. Ela fala, vocês podem procurar esses tratamentos porque eles ajudaram o filho dela no início, e a filha também, né, no início do tratamento. Então, ela usou o método Tomates. Ele é um programa que você ouve, um programa que desenvolve de uma forma auditiva, que parece que você ouve a cada, sei lá, X minutos ou X horas, X vezes por dia, e ele ajuda a estimular a comunicação e a audição. Eu até fiz um Google sobre esse método e ele realmente é disponível, né? Não só nos Estados Unidos, como em qualquer parte do mundo. Ela também usou a homeopatia como uma alternativa. Ela não foi específica no que ela usava, mas ela usava a homeopatia. Ela usou várias, focando sempre nas vitaminas e nos minerais. Probiótico para a saúde da flora intestinal, então sempre uso do probiótico. Ela falou desse oxigênio hiperbárico, que é o que era usado para contra-inflamação e micróbio. Então, ela até fala, isso aqui é um tratamento muito comum, atletas usam esse tipo de tratamento pós épocas, né, específicas de competição, para uma recuperação mais rápida. Não é uma coisa barata, mas é muito conhecido. Ela usou também o neurofeedback, fez a utilização de ômega, quiropraxia, então quer dizer, ela fala, olha, eu lembro bem ela falando do alinhamento da coluna vertical, né, da vertebral e o impacto disso com a base do crânio e a comunicação dos ligamentos. Então, ela recomenda a busca de um quiropractic, que entenda sobre o assunto e possa contribuir para o tratamento. E ela fala também do uso de balanço, que um médico orientou ela a ter um balanço dentro de casa. Um balanço mesmo, que a criança senta em cima e mesmo que sejam uns movimentos não drásticos de uma rede, digamos assim, mas que faça um movimento lateral, porque assim, eu não sei muito bem como funciona, mas ela falou que há uma oxigenação, um estímulo cerebral e assim acaba sendo um estímulo verbal. Tá bom? Esses foram alguns tratamentos que a família usou e ela falou, olha, a gente chegou a gastar, ela falou, eu parei de contar depois que eu passei de $1 milhão que saía do meu bolso, né? Eles tinham um plano de saúde, mas uma parte era coparticipação, então ela falou, eu parei de contar no momento que a gente alcançou $1 milhão no tratamento dos dois. Então ela falou, eu vou dar alternativas, né, que podem trabalhar em conjunto, se não substituir muito do que eu fiz usando os óleos essenciais. E aí ela fala quais são as sugestões dela depois de anos de tratamento, né? As crianças, o mais velho tem 16, ela começou com 2, então são 14 anos aí de tratamento que ela fez. Então ela fala,
a exposição à toxicidade, a saúde do intestino, os nutrientes que nós ingerimos e a saúde emocional. A gente vai abordar cada um desses pontos, tá? Mas ela fala da exposição à toxicidade. Ela fala, tudo que for tóxico na sua casa, retire. A saúde do intestino, então alimentação, frutas e vegetais, vitaminas e minerais e enzimas, e o probiótico. Os nutrientes que nós ingerimos, que aí entra o que a gente falou acima, né? Alimentação, frutas e vegetais, e uma alimentação mais natural possível. E a saúde emocional, ela fala que é necessário tratamento, acompanhamento psicológico e de algumas terapias. Então, vamos falar da toxicidade. Então, ela fala assim, que para iniciar qualquer tratamento, tire os tóxicos da sua casa. Né? Eu acompanho muito isso também no caso da minha filha com déficit de atenção. A gente tem tido mais cuidado com esses tóxicos, porque a gente hoje tem mais acesso a informações de quanto esses tóxicos afetam o nosso cérebro. Né? Os componentes tóxicos afetam qualquer síndrome, ele gera agitações, alergias, comportamentos, dificuldade de aprendizado, saúde física e emocional, dislexia, convulsões, entre outros. Façam um teste, então ela fala, façam um teste de desintoxicar a sua casa por 30 dias e veja os resultados. E não é assim, eu vou tirar o ketchup, né? É um pouco mais profundo do que isso. Mas eu acho que qualquer tentativa, qualquer início já é algum início. Eu não me desintoxiquei completamente, mesmo porque eu acho que tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo, mas eu percebo que quando uma coisa acaba, eu já falo, será que eu compro? Né? Ou será que eu transito para algo mais natural? Então, tem essa oportunidade da gente ir transitando aos poucos e vendo os resultados. Mas para quem já tem um caso mais sério em casa, eu acho que vale a pena o teste, né? Desintoxica o máximo que você possa e veja os resultados. Então, essa matéria, esse slide é uma transferência de informação, como eu falei da Janete, ele está em inglês e ele está disponível na página do Facebook do Simply Jen. Tá? Simply Jen é uma pessoa que fez a entrevista com a Janete. Bom, aí as pessoas perguntam, mas tá bom, se é tóxico, jogue fora, mas o que, né? Então, ela dá fala assim, vamos priorizar. Se a gente tem que priorizar, então pensa aí. Vai na lavanderia e veja o que você tem lá. Né? Então, o detergente de roupa, aqui nos Estados Unidos a gente tem muito aquelas folhinhas que tiram, que a gente põe na máquina de secar, amaciante. Então, tudo que é tóxico, tudo que tem tintura, ou fragrância, alguma essência, ele é tóxico. É assim que a gente começa a tirar. Então, a doTERRA, ela tem um detergente de roupa à base de On Guard aqui nos Estados Unidos. Mas não tem no Brasil, por exemplo, ainda. Né? Eu não tenho esse detergente On Guard, mas acabou o meu detergente de roupa e eu comprei um que não tinha tinta, não tinha essência, ele era mais adepto a esse movimento de natureba, né? Então ele tem um cheiro até meio estranho, assim, o Fábio não curte muito, mas eu ponho ele e ponho umas gotas de Purify, que é um óleo para limpeza, né, para higienização. O detergente, o amaciante de roupas, eu já não uso mais, eu uso vinagre. E para as folhinhas
da máquina de secar, eu também não uso mais. O que eu uso uma meia com sal grosso e ele tira toda a eletricidade da roupa. Então é assim que eu eliminei algumas coisas da minha, boa parte, né, do problema da minha lavanderia. As roupas não ficam tão cheirosas como, né, Omo ou fofo, mas uma outra coisa que eu faço, eu coloco num algodão, numa bolinha de algodão, o óleo que eu quero, né, o aroma que eu quero, e eu ponho entre os lençóis quando eu guardo eles. Então, quando eu vou pegar, tá com um cheirinho gostoso. Aí ela fala, segunda lugar que você pode ir é no banheiro. Então, produtos pessoais, perfumes, spray de cabelo e shampoo. Então, a doTERRA também tem uma linha de shampoo e creme que está disponível no Brasil. Produtos pessoais, a gente pode pensar em sabonete, em pasta de dente, shampoo, condicionador, spray de cabelo e perfume. Então, aqui em casa também eu já fiz um pouco dessa transição. Perfume, meu marido não vive sem, é uma opção dele. Eu já não tenho mais essa necessidade de perfume, porque mesmo que os olhos se tornaram o meu perfume, né? Tem mais significado. O shampoo e o creme eu já transitei, e a pasta de dente também, que a gente sabe quanto o flúor pode ser um risco, inclusive para o nosso cérebro. E o sabonete também a gente tem feito em casa. Né? Inclusive o sabonete de visita, a gente faz também aquele de espuma. O quarto das crianças, então, ela fala, é o terceiro lugar que ela iria para retirar qualquer tóxico. Então, os cheirinhos de tomada, velas, aqui a gente usa pó no carpete, que tem essência, né? Então, quanto mais a gente puder fugir desses químicos e sintéticos que são adicionados aos nossos produtos de consumo, melhor. Tá? O que mais? Que eu tinha pensado em outra coisa aqui no quarto das crianças. Então, tomada, vela. Se vocês pensarem em alguma coisa, vocês me falam. O pozinho que eu passo no carpete. Limpeza. Por exemplo, eu vou limpar meu banheiro com como é que se chama? Água sanitária, ou com produtos assim, né? Que a gente passa, ficou tão cheiroso. Mas os cheiros, a gente não tem, talvez vale uma pesquisa individual para saber quanto isso afeta o nosso cérebro, né? Esses dias, há muito tempo eu já transitei também nos produtos de limpeza, eu produzo tudo com vinagre e óleo essencial, e meu banheiro é branco, e eu falei, eu vou ter que vou tentar esse Clorox aqui, que eu tinha em casa há muito tempo, não acabava nunca. Eu fiquei umas 5 horas sem sentir o gosto e o cheiro das coisas. E eu queria, porque eu tinha alguma razão que eu tinha algo em seguida, não sei se era o gosto, eu fui almoçar, eu fiquei revoltada, aquilo me queimou né, os meus sensos. Então, acho que vale aí o alerta. São cheiros que causam convulsão, inflamação no cérebro, uma série de coisas que a gente não tem noção. Vale a pena a pesquisa. A segunda coisa que ela falou lá naquela lista é a saúde da flora intestinal, né? Então, nosso intestino, ele impacta diretamente nossa mente, nosso ânimo. Eu adoro essa figura, porque a gente visualiza a coisa, né? Então, a nossa saúde da flora intestinal impacta se a gente está feliz ou não, se eu tenho energia ou não, se eu durmo ou não, como minha pele está, o meu metabolismo, a minha digestão, e como tudo isso desenvolve e impacta, né, o meu cérebro. Inclusive a Cat do grupo ainda falou esses dias que é o nosso segundo cérebro, né? Então, se a gente não está com uma saúde intestinal boa, há um impacto geral. E da mesma forma com as crianças com autismo, né? As crianças com autismo, elas têm muita dificuldade de constipação. Então, ela ainda fala, olha, se seu filho está
se contorcendo, né? Ou fica com a mão na barriga, né? Ele pode não ser verbal, mas você está observando situações, movimentos, sinais, por que não estimular, né? Portanto, é necessário o uso de uma alimentação natural, e ela falou, o mais crua possível, orgânica, com probióticos, suplementos, enzimas, tudo que vai fazer essa flora intestinal ser saudável. Tire todos os tóxicos da mesa, né? E aí a minha sugestão, assista o filme A Pílula Mágica no Netflix, que ele inclusive ressalta uma criança com autismo e a mudança que essa criança, você vê no vídeo em pouco tempo que essa criança teve por causa da desintoxicação alimentar, né? E esses tóxicos, né, a gente está falando, a gente está falando dos tóxicos do banheiro, do quarto, da lavanderia, mas também da nossa mesa. Então, desde um óleo que você frite as coisas, até um fast food que você vai comer, né? Tudo isso vai desencadear uma insuficiência ou uma falta de saúde na sua flora intestinal e da criança. E ela fala que a filha dela tinha esse leaky gut, que na realidade é a incapacidade de absorção daquilo que ele deveria estar absorvendo, né? As vitaminas, os minerais, tudo que a gente precisa que o nosso intestino absorva para a saúde do nosso corpo. Aí ela ressalta, então, um cuidado, que é uma das toxinas, né, que ela tira. Eu peço desculpas à marca Doritos, não estou falando contra, na realidade eu adoro Doritos, mas a gente há alguns meses já não come Cheetos e Doritos em casa, depois que eu assisti essa entrevista. Então, o que ela fala sobre a exotoxina? E é aquele gostinho que mata, né? Então, eu vou ler porque é uma informação técnica e eu acho que é válida a gente ler com cuidado. Então, é uma classe de substâncias químicas que são geralmente aminoácidos que superestimulam os receptores dos neurônios. Os receptores de neurônios permitem que as células cerebrais se comuniquem umas com as outras. Então, é a ligação, comunicação entre as células cerebrais. Mas quando esses receptores são expostos a exotoxinas, elas disparam impulsos em uma velocidade tão rápida que elas ficam exaustas, né? E várias horas depois, os neurônios morrem. Os cientistas notaram esse efeito particularmente no hipotálamo e nos lobos temporais, que são as partes do cérebro que controlam o comportamento, as emoções, o início da puberdade e os ciclos de sono e imunidade. Então, ela até fala de uma experiência que ela foi numa conferência e ela fala que foi estimulado o cérebro de um feto feminino e um cérebro de feto masculino, né? Claro, falecidos, abortados, né? E eles foram estimulados com essa excitotoxina. E depois de um certo tempo de estímulo, 30% dessas células no cérebro feminino explodiram. E 95% dos meninos, do menino explodiu. Então, quer dizer, o que eles dizem que o autismo nos meninos é maior do que no das meninas. É um estudo que ela acompanhou nessa conferência. Não sei se existem alguns outros estudos contra, nem reforçando, mas ela repôs na entrevista. Eu queria só dizer o efeito, né, que a gente está dizendo, e não necessariamente dessa divisão aí de sexo. Então,
eu tenho aí, a gente tem viciados em Doritos em casa, né? E eu também tenho pessoas que precisam ser banidas do Doritos ou de qualquer um estímulo que não seja benéfico para o cérebro, né? Porque é uma agitação. Como é que eu quero que ele fique comportado na sala de aula se ele de almoço comeu um saco de Doritos, uma Coca-Cola e um bolo de chocolate, né? Não sei, eu estou chutando coisas aqui, mas a alimentação, a toxicidade daquilo que a gente põe dentro da nossa casa afeta sim o nosso cérebro e afeta, né, o comportamento, o sono, as emoções e aí vai, tá bom? O próximo, então, ela fala, vem para as sugestões da doTERRA, que eu acho que é aqui que a gente quer tirar as dúvidas, né? Vale lembrar que ela sugeriu sim produtos do mercado global que não tem ainda no Brasil. Esses produtos podem ser adquiridos aqui e a gente pode fazer chegar até as pessoas, ou vamos usar um bom senso e achar algo bem similar enquanto a coisa não está disponível, né? Então, primeira coisa que ela fala, saúde intestinal. Então, fora a desintoxicação da casa que a gente estava falando antes, né? Mas saúde intestinal. Então, ela fala do PBX e PB-Assist, são 2 probióticos que a doTERRA oferece. O PBX é maravilhoso porque ele é duplamente encapsulado. Um é para uma cápsula, a primeira cápsula estoura no estômago, e a segunda cápsula, que é a mais importante com os probióticos, ficam intactas até chegar no intestino, tá bom? O PB-Assist, que é infantil, júnior, na realidade, ele é em pó, é uma delícia, as crianças adoram. O LL, então, quer dizer, uso do probiótico, número 1. O LLV, que é o suplemento da doTERRA, na realidade é um animal também, ele conhece pessoas que saem de depressão, eu saio da minha labirintite, pessoas que não têm energia, o LLV é maravilhoso, tem ômega, tem nutrientes, suplementos e vitaminas e enzimas, e alguns óleos essenciais, e um complexo celular. Eu uso, eles sugerem uma quantidade para adulto no rótulo, e ela falou de dar, dependendo da idade da criança, dá-se metade ou inteiro. No caso do filho dela, ela dá a quantidade alta de um adulto. O Terrazine é outro produto da doTERRA, e ela fala que é muito bom. Eu nunca usei Terrazine, mas as 2 pessoas da entrevista falaram que é maravilhoso para a saúde do colo, saúde do intestino, para constipação. Então, se a criança está constipada, aquilo está apodrecendo dentro dela, não pode ser positivo para a saúde dela, né? Então, usa o Terrazine para liberar e fazer a liberação dessa massa que não é benéfica para o corpo. O A2Z também é um complexo vitamínico para criança, então vamos pensar, não tenho isso no Brasil, complexo vitamínico, probiótico, algo que ajude a liberação da constipação e um suplemento alimentar. E o IQ ômega, que é ômega, né? Adicionar isso, que é maravilhoso para a saúde do cérebro, e isso tudo, gente, inclusive para nós, né? De novo, ela falou lá no início, independente do diagnóstico que a gente tenha, é importantíssimo a gente ter a saúde intestinal e assim por diante, né? Então, que a gente tome probiótico, que a gente faça com o uso de algo suplementar, que a gente cuide do nosso como é que eu posso dizer, do nosso processo, né, de eliminação de fezes, que a gente tome ômega, né? Bom, aí no caso de constipação, ela falou, e aí, como é que você trata a constipação? Então, aqui segue algumas dicas. Ela faz um rolon, então no rolon ela passa na altura do estômago, e ela usa
5 gotas de cada óleo que ela vai falar aqui. Então, melaleuca, que é um antifúngico. O frankincense, que é anti-inflamatório, o lavanda, antibactericida, digestizen, que ajuda a liberação. E quem já toma digestizen, que é o Zengest no Brasil, conhece o efeito maravilhoso que existe na parte gastrointestinal. Então, ela fala que ela aplica esse Rolon 1 a 2 vezes por dia e ela sugere que inicialmente no tratamento faça por 6 meses. O Terrazine, então, na constipação, tome uma cápsula com o estômago vazio. Ela fala, mas tem criança que não toma cápsula, então você pode abrir a cápsula, colocar na comida que não tem gosto, a criança não percebe. Frankincense, para ajudar na inflamação do cérebro, ela fala que ela faz 3 vezes ao dia. Então, ela sugere o seguinte, você molha o seu dedo no óleo, achei que eu tivesse óleo aqui, mas vira a tampinha, né, o vidrinho, molha o dedo, você vai abrir a boca da criança e vai fazer a aplicação do frankincense perto da língua, né, perto da amígdala ali, que seja no céu da boca. Ela falou, meu filho me mordeu várias vezes. Então, ela falou, você vai fazer coisas pelos seus filhos que não necessariamente vão ser agradáveis para você, mas vale. Então, ela falou, ele me mordeu várias vezes até o momento que ele parou de me morder. Sublingual, que é uma outra alternativa. Na nuca, então ela fez um Rolon com frankincense, ela várias vezes mostra isso no vídeo enquanto ele está estudando, ele estuda em casa com uma professora, eu já vi várias vezes ela aplicar o Rolon com frankincense na nuca, e quando você puder, depois de um banho, ao longo da coluna. E ela fala também de difundir o frankincense à noite. Tá? Então, o frankincense ele tem uma função aqui no sentido de ajudar o cérebro. Combinado? Ela também fala do grapefruit, usar uma gota na água, uma gota por dia na água. E o grapefruit, ele ajuda na produção de glutationa. Então, vamos ler o que é glutationa, né? Nem sei se é exatamente assim que fala, mas nossas células contêm glutationa, que é uma substância feita a partir de 3 aminoácidos e ela atua como um importante antioxidante em seu corpo. Então, isso significa que ajuda a combater os radicais livres que são nocivos para a gente. Então, o grapefruit, ele ajuda a produzir essa glutationa, que ajuda a combater os radicais livres e ajuda a equilibrar o corpo. Inclusive, essa é a fórmula. Outra sugestão que ela dá, então, para foco, é o uso do Intune. O Intune não está no Brasil e a gente pode usar outra sinergia, que é a mistura de sândalo, olíbano, limão, patchouli e camomila. Tá? Para a saúde no geral, ONGAD, sistema imunológico, né? ONGAD misturado no óleo de coco na sola dos pés. Desintoxicação, usar o limão, assim como o grapefruit. Ela falava que ela alterna o limão e o grapefruit. E o limão ajuda a eliminar os metais pesados e tóxicos, que são muito ruins, que você pode, inclusive, medir no seu sangue, no exame de sangue. E é importante que esses metais pesados sejam eliminados do corpo. Para medos, o zimbro, agitação e agressão, patchouli, balance, serenity, camomila, vetiver ou peace. Aí você escolhe um desses. Para dormir, pode ajudar vetiver, lavanda, olíbano e cedro, ou cedro. E para estímulo verbal, DDR prime, na coluna vertebral. Então, todos esses pode passar na coluna e na nuca. Tá bom? É sempre fazer uma diluição no óleo de coco. Gente, vai acabar a reunião, eu queria agradecer, e se vocês quiserem voltar um pouco para comentar, eu fico